Beleza, Elise Onaga para mais um vídeo aqui. Esse vídeo vai ser uma introdução aos índices SP500, Dow Jones e Nasdaq, tá? E talvez a gente vai falar até um pouquinho aqui sobre o mini índice aqui do Brasil, tá? Primeiro por quê? Vamos lá, Forex é um mercado muito interessante, é um mercado onde a gente sabe que movimenta mais de 6 trilhões de dólares ao dia em negociação. É um mercado extremamente volumoso, mas tem uma baixa volatilidade, tá? Enquanto que no índice, e aí a gente pode estar falando aqui dos índices americanos e também aqui do nosso famoso índice Bovespa, nós temos uma volatilidade absurda, tá? Não tenho assim a mesma quantidade de volume financeiro como no Forex, porém nós temos muito mais volatilidade. Eu vou mostrar isso para vocês na prática já. Antes de tudo, de começar, você sabe, né, filhinho? Você sabe, né? Se inscreve no canal, cara. Eu tava vendo aqui nos relatórios do YouTube que mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. São pessoas que acabam encontrando um vídeo no canal, no YouTube, enfim, mas não se inscreve e aí acaba perdendo muita informação, porque aqui no canal, quem é inscrito sabe que tem conteúdo aqui de valor. Tá? Tem muita coisa bacana aqui para você aprender sobre análise técnica, sobre price action, sobre como você pode ganhar dinheiro no mercado Forex, de opções binárias e também aqui vai começar a rolar conteúdo de mini índice, de índice e etc, ok? Então vamos lá. Outra coisa também que eu quero deixar aqui é o meu Instagram, tá? Tá rolando aí pra você me seguir lá também, porque também lá no Instagram eu coloco resultados, mostro um pouco aí das análises que a gente faz, tem alguns conteúdos muito bacanas lá também, beleza? Então vamos pro vídeo que é o que interessa aqui, essa parte do índice. Eu vou mostrar o que aconteceu hoje no Dow Jones, que é desses ativos é o meu preferido, cara. Dow Jones para mim é sem dúvida um dos melhores ativos que eu conheci nessa carreira aí de quase não, né? De 4 anos já de mercado financeiro, tá? Comecei no Forex, aprendi opções binárias e negligenciei muito os índices, né? Por acreditar que no Forex eu teria todos os meus anseios atendidos, né? Então a gente, depois que comecei a operar índice, isso foi em junho do ano passado, tá? Eu descobri, cara, que, poxa, quantas oportunidades eu perdi por não dar atenção ao Dow Jones, ao Nasdaq, SP500. Confesso que eu ainda não operei, mas já entendi a sistemática do índice do SP500, tá? Mas vamos lá, eu vou mostrar para você o que aconteceu hoje. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. A gente tem uma sistemática, pelo menos o meu setup funciona na abertura de Nova York, tá? Não é da sessão de Nova York, mas da Bolsa de Nova York, ok? Que nesse horário, como estamos em fevereiro, a abertura da Bolsa de Nova York para nós aqui no Brasil é a partir de 11h30. Então 11h30 da manhã temos a abertura da Bolsa, tá? Quando está no horário normal, isso porque lá eles estão no horário de verão, horário de inverno, aí tem o fuso horário fica diferente. Mas quando acabar essa questão do horário de verão, de inverno deles lá, que eu nunca sei qual que é, a gente vai para uma diferença de 1 hora apenas. Então volta a abertura de Nova York a acontecer às 10h30 da manhã, ok? Então 11h30 da manhã é o horário que abre e é uma janela, é uma boa janela de oportunidade. Tá? Eu confesso que entre 11h30 da manhã até no máximo 1 da tarde onde você consegue estar bem posicionado para o restante do dia, no Dow Jones principalmente. No Nasdaq é a mesma coisa, só que ultimamente, desde quando começou, na verdade neste ano em si, a gente teve muitas coisas acontecendo lá nos Estados Unidos, isso está trazendo muita incerteza no mercado. Então a gente encontra muito doji, um gráfico com muita sombra, né? Isso trazendo para a gente é muito ruim, porque a gente acaba tentando encontrar uma oportunidade e o mercado ele é muito volátil, tá? Então ele vai com força no seu stop loss, tá? Então hoje eu tomei 2 stop e é o meu máximo stop por dia no Dow Jones principalmente. E vou mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Então fica ligado aí que eu vou já mostrar aqui agora. Bom, beleza, estamos aqui vendo o nosso querido. Eu opero esse camarada no time de 1 minuto e vocês vão entender por quê. Nossa, vocês podem até falar, nossa, mas em 1 minuto acontece é muito rápido. Eu confesso que em 1 minuto, no máximo um time de 5 minutos, você assim fica muito bem servido no Dow Jones, com relação principalmente à volatilidade, a questão de pips que ele faz, que é muito forte, tá?
Então, antes da abertura de Nova York, que foi aqui às 11h30 da manhã, a gente tinha essa máxima histórica aqui, ó. Então, a gente já iniciou, na verdade, já iniciamos a abertura de Nova York com uma máxima que foi feita durante a sessão asiática, meia-noite, tá? Na meia-noite a gente teve a máxima histórica, o mercado corrigiu essa máxima. Aqui foi a abertura de Londres, o mercado bem indeciso também, tá vendo? E logo aqui na frente, às 11h30, nós tivemos aqui a abertura de Nova York. Então é sinalizado por essa linha azul, eu coloquei aqui a abertura de Nova York às 11h30 da manhã. Neste momento, qual que foi a minha análise? Poxa, a gente está fazendo uma abertura de Nova York, né, a abertura da bolsa que vai trazer maior volume de negociação e maior volatilidade também, é nesse horário aqui, tá? Então, perto desse horário, ou seja, na abertura, eu já tinha aqui atrás um topo histórico. Eu falei, cara, tá muito perto, o que eu vou fazer? Eu vou esperar esse camarada se decidir. Ele tem um fundo aqui embaixo, tinha esse fundo aqui, né, e tinha esse topozinho aqui um pouco anterior, né, mas estava muito próximo à abertura, que eu desconsiderei, 10 minutos antes praticamente, na verdade 5 minutos antes, né, não, 1 hora antes, perdão, 10h25 era esse topo aqui, 1 hora antes praticamente, e a gente tinha um topo histórico aqui em cima. Então, na minha análise, eu tentei fazer o seguinte, cara, eu vou esperar, ver o que vai acontecer, se o mercado vai fazer uma liquidez, né, de toda essa alta. Se a gente pegar aqui, a gente percebe que ele vem seguindo uma alta, e essa é uma grande diferença de operar índice e de operar Forex, tá? O índice por si só, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, eles têm uma tendência de alta muito característica. Então, praticamente, você vai ver, a maior parte do ano, você vai ver esses ativos em tendência de alta, tá? Então, enfim, mas como estava próximo aqui do topo histórico, eu pensei, eu vou esperar ele ou romper o topo histórico ou romper a mínima aqui para fazer uma venda. Então, esperei pela abertura. Então, na abertura, a gente teve esse cenário aqui, ó. Tivemos a abertura, o mercado começou a subir, tá, com bastante dificuldade. A gente via aqui já o mercado tentando empurrar o preço para baixo. Aí ele rompeu. Essa linha preta aqui é a linha, né, da última máxima histórica. Rompeu, beleza. O que eu precisei esperar? Esperei por uma confirmação de direcionamento. Se o mercado fizesse um retest aqui e obedecesse essa máxima histórica como um nível de suporte, eu esperaria um sinal comprador. Só que a gente teve esse engolfo aqui, né? A gente teve uma vela bastante forte aqui atrás, já o mercado já mostrando os vendedores tentando frear a subida. Então a gente vê aqui o preço sendo empurrado para baixo, e aqui alguns compradores cederam. E aí a gente teve essa vela bem forte aqui, bem definida, um candle de força aqui, né, para sustentar essa região de resistência, tá? Se a gente for medir só esse candle aqui, ó, da abertura até o fechamento, teve 21 pontos, que a gente pode traduzir isso direto para 21 pips, tá? Num candle de 1 minuto. E aí eu fiz a minha entrada de venda, protegendo aqui em cima, no início desse candle aqui, 25 pips. O mercado rapidamente reverte aqui e pegou meu stop, tá bom? E logo em seguida, o que eu pensei? Tá, beleza, agora eu vou esperar um pouco, não vou entrar em seguida, vou ver o que o mercado decide fazer. Aí ele me vem e faz esse martelo invertido aqui, né, o famoso short star. Eu falei, caramba, isso aqui é um bom sinal de que o mercado pode derreter. Só que, logo em seguida, ele faz o quê? Ele utiliza essa região como suporte mais uma vez e volta a tentar romper a máxima. Tá? Então, como eu já operei em rompimentos de máximas dias atrás, meses atrás, eu simplesmente segui a lógica de rompimentos, né? Eu esperei o quê? A confirmação do rompimento do fechamento do candle. Então, se a gente colocar aqui um gráfico de linha, a gente percebe que aqui foi a máxima negociada. Tá? Então a gente teve a máxima do candle, né, que trouxe um preço aqui em cima, porém o fechamento de 1 minuto foi aqui. Tá? Então quando se trata de rompimento, eu considero o preço. Eu considero o preço de fechamento do candle e não considero a máxima para rompimentos. Ok? Então nesse candle aqui, ó, a gente teve o fechamento praticamente no mesmo nível. E o que eu fiz? Eu esperei o próximo candle,
tá, para conseguir fazer a minha entrada. Foi exatamente o que eu fiz, o mercado titubeou, né, e aí atingiu o meu stop também, aí eu parei. Porque aí você pode perguntar, poxa, mas por que você não colocou o seu stop abaixo desse último fundo aqui, que é o stop técnico? Simplesmente porque o meu setup de trade no Dow Jones é um setup onde eu busco entradas de scalp, por isso que eu estou no time de 1 minuto, na perspectiva, tá, na intenção de trabalhar day trade. Tá? Então eu faço uma entrada um pouco tentando uma precisão maior no time de 1 minuto, e assim que o mercado ele começa a se desenvolver, eu tento seguir o preço. Tá? Então eu tenho um take estimado, tá? O meu take é estimado em estrutura de mercado, e eu vou subindo o stop gain. Tá? Então eu vou subindo o stop gain, às vezes eu saio no stop gain, às vezes eu saio no break even, e às vezes eu atinjo o take. Lá no meu Instagram, tá? Como eu falei pra vocês aí, vou ver se eu coloco aqui de novo, pra você me seguir lá, velho. Se você não tá me seguindo lá, você tá deixando de consumir alguns conteúdos. Tá aí, ó. Tá? Elias.iwanaga. Tá? Então lá no Instagram tem algumas coisas no meu feed onde eu mostro essas operações, principalmente no Dow Jones. Então vamos voltar aqui no gráfico. Então, basicamente esse é o meu operacional aqui no Dow Jones. Por quê? Porque se você fizer um backtest simples, deixa eu pegar aqui um dia que foi bom, tá? Um dia muito bom aqui, deixa eu ver, aí eu não sei se o TradeView vai permitir que eu volte muito atrás, tá? Deixa eu ver aqui, teve um dia, não vai deixar eu passar do dia 31 de janeiro, porque eu tô no time de 1 minuto, tá? Então, deixa eu ver, vou simular aqui um dia que foi bom. Ó, por exemplo, esse dia aqui foi bom. Tá, então nós temos aqui a abertura 11h30 da manhã. Tá, se eu faço uma trade exatamente no rompimento desse último topo aqui, que seria o próximo candle, ou seja, eu entraria no fechamento desse candle, o stop de 25 pips, que para mim seria exatamente aqui, quase que abaixo do candle anterior. Vai, filho, 25, vai para 24, 26, mas não vai para 25. Então vai no dedo aqui, vai no 25, pronto. Olha só quantos pips daria para ter pego com esse camarada aqui. Olha só. No mesmo dia, tá, gente? Estou no gráfico de 1 minuto. Então de 11h32 até 1h10 da tarde, 333 pips. Tá? Então por isso que esse camarada aqui me fascina, tá? E eu fiquei assim, quando eu descobri isso, por isso que eu opero no time de 1 minuto, eu fiquei louco, velho, porque, cara, olha a quantidade de pips que você faz em questão de algumas horas, de alguns minutos, tá? Se a gente for colocar aqui, vai dar em torno de, aqui eu não consigo ver direitinho não, pera aí, deixa eu colocar a reguinha para medir, ó, seria basicamente 1 hora e 40 minutos de trade para você acumular 338 pips. Agora eu te pergunto, você consegue fazer 338 pips em 1 hora ou em 2 horas no mercado Forex? A não ser que você esteja operando uma commodity como o ouro, assim, né? O ouro também é possível, mas vamos falar de pares de moeda. Tá falando de euro dólar, de BPUSD, cara, você não vai conseguir, não vai. Tá, então por isso que eu fiquei fascinado com esse ativo, não só ele, Nasdaq também, tá? São ativos excelentes para você encontrar boas posições e você vai ficar muito feliz com o resultado final, tá? Mas vamos voltar aqui pro nosso Dow Jones. Então olha só, o que aconteceu logo em seguida? O mercado ficou lateralizado acima do topo histórico e agora está consolidado praticamente, né? Porque a gente tem um range aqui, desde a abertura de Nova York, que foi aqui, vou colocar aqui, ó, com essa linha, até esse topo. Então nós temos aqui um range de praticamente 100 pips aí, o mercado está sem direção, tá? Anteriormente, por exemplo, se eu coloco aqui, só um detalhe aqui, que está até aqui um texto, eu esqueci, um comentário, a volatilidade desse camarada aqui, um timing de 1 minuto, tá? Então vamos pegar aqui, ó, dessa mínima até a máxima, eu tenho 50 pips em 6 minutos, tá? 50 pips em 6 minutos. Então, por exemplo, se você for trabalhar com stop loss um pouco maior aqui,
Então você talvez eu ainda estaria nesse trade. Por exemplo, se eu tivesse com um stop aqui de 50 não ia dar, o 50 eu ia bater no stop. Provavelmente aqui eu sairia pelo spread. Então você teria que ter um stop maior de 100 pips, por exemplo. Vamos colocar aqui um stop de 100 pips. Stop de 100 pips. Beleza. Talvez eu estaria no trade até agora. Perfeito, estaria. Não teria tomado stop. Entendo perfeitamente. Só que aí a gente tem aquela questão do risco-retorno. Para eu proporcionar um risco-retorno satisfatório usando stop loss de 100 pips, eu tenho que no mínimo ter um stake de 100 para fazer um risco-retorno de 1 para 1. Se eu coloco 200, são 2 para 1. Se eu coloco 300, 3 para 1. Então vamos colocar que 200 seria 2 para 1. Então esse aqui seria praticamente assim, né, o nosso grande objetivo aqui com um stop loss desse tamanho de 100 pips. Porém, entretanto, todavia, qual que é a minha ideia? A minha ideia não é ficar posicionado no flutuante. Tá? Por isso que a minha entrada, esse é o meu setup, tá? Aí você pode se adaptar da melhor forma possível. Mas no meu setup, o que eu faço? Eu coloco uma estrada de scalp com stop de no máximo 25 pips. Porque se eu, por exemplo, se o mercado, vamos supor que a minha entrada fosse aqui em cima, tá? E aí, eu com stop de 25 pips, tá? Olha a diferença de risco-retorno. Se eu fizesse 125, não deu, né? Vamos colocar 100. Com 100 pips de take, eu já faço 1 para 4, tá? Ou 4 para 1, dependendo de como você aprendeu a interpretar risco-retorno. Mas seria aqui, ó, eu arriscaria 25 para ganhar 4 vezes 25, ou seja, 100. Então, por isso que eu trabalho dessa forma. E a gente pode observar, você pode observar, fazendo backtest, que um setup com 25 pips de stop, se você entra nos lugares certos, você vai conseguir isso aqui com muita velocidade. Tá? Então, por exemplo, eu posso estar arriscando 0,5% ou 1% aqui. Mas quando eu atinjo no take, tá? Se eu faço 0,5%, eu tenho aqui 2,5% de retorno, correto? Não, eu tenho 2% de retorno, e se eu arrisco 1%, eu tenho 4% de retorno em apenas um trade. É fácil? Não, não é fácil. Esse ano, para mim especificamente, esse setup está bem mais complexo do que foi o ano passado, né? Ano passado, o Dow Jones para mim era assim, era o céu na terra, cara, porque eu conseguia boas entradas, o mercado estava bem direcional. E isso é uma característica dos índices, tá? É bem diferente você operar índice do que você operar Forex. Porque Forex, cara, apesar de ele não ser tão volátil, apesar do mercado não ter tanta volatilidade, eu já vou explicar, essas pessoas confundem, né, volatilidade com volume, né? Você acaba que ou você faz operações de scalp e entra mais alavancado, ou você faz day trade com objetivos curtos, 20 pips, 30 pips, no máximo 50 pips, ou você tenta um swing trade aí para você pegar 100, 200 pips, tá? Na semana, em 10 dias, que seja. A diferença do Forex para o mercado de índice é que aqui no índice você tem um mercado direcional, tanto aqui nos índices americanos quanto no mini índice aqui do Brasil. Quando você pega esse camarada e ele segue tendência, mano, você faz um retorno gigantesco, tá? Você faz muitos pontos, muitos pips, né? Se a gente for colocar aqui dentro do MetaTrader, a contagem de pontos é absurda, né? Só para vocês terem uma ideia, o equivalente a 10 pips no mercado de índice comparado ao mercado Forex, se a gente for traduzir isso em pontos, seriam 1000 pontos. Então 1000 pontos no Dow Jones é a mesma coisa que 10 pips no Forex. Então, quando eu coloco um stop de 25 pips, é um stop de 2.500 pontos, para você ter noção, tá? Então, é um mercado, cara, é um ativo muito mais alavancado. E como eu falei, ele é muito mais direcional. O que está acontecendo neste ano de 2021, né, principalmente aí no mês de janeiro, é que a gente teve muito embate político com relação ali a
as eleições presidenciais, aquela briga do Donald Trump com Joe Biden, toda aquela questão, a questão das vacinas. Então tudo isso deixou o mercado muito apreensivo, tá? E assim, a gente vê que o mercado não tá tão direcional assim, beleza? Tem dias, alguns, por exemplo, no mês de janeiro, se a gente encontrasse talvez, eu acho que teve no máximo 5 dias que o mercado ficou direcional. Se a gente for fazer um backtest em 2020, putz, meu irmão, 2020 foi uma loucura, irmão, porque era em torno de uma média de 300 pips ao dia de direção, ou seja, de tendência. Você entrava, isso contando na abertura de Nova York, nem estou contando na abertura da sessão asiática, que começa às 8 horas da noite pra gente. Então, de 7 horas da noite até as 8 horas da noite não tem pregão, não tem ativo funcionando, os mercados de índice de commodities estão parados. Então, quando tem abertura ali de Sydney, 8 horas da noite para nós, aí começa o mercado a andar e vai até as 19 horas do outro dia, ok? Então, sim, considerando apenas a abertura, a gente, cara, era um mercado muito direcional, tá? Eu vou mostrar isso agora para vocês no mini índice aqui do Brasil, tá? Deixa eu colocar aqui, futuros, mini, WIN, cadê você? Aqui tem um mini dólar, cadê o mini? Deixa eu colocar o WIN aqui, Bovespa, a gente tá na letra G, né? Beleza. Olha aqui, nós estamos agora no mini índice, beleza? Também no time de 1 minuto, vou colocar no time de 5 minutos para a gente conseguir ter uma extensão maior aqui no gráfico, para a gente ver um pouquinho mais para trás. Mas como eu falei para você, olha só a estrutura do mercado, como que é mais limpa, né? Um pouco mais fácil de você ler, ok? E principalmente a quantidade de pontos que esse camarada movimenta. Tá, então vamos supor aqui, ó, dessa mínima aqui, ó, olha só quantos pontos esse camarada fez até essa máxima, 3.155 pontos, tá? Se a gente colocar aqui no swing trade, são 8.570 pontos. Mano, isso aqui no mini índice, se você tiver com 5 contratos, você teria feito aqui R$8.570, tá? R$8.570 em 3 dias, ok? 3 dias. Olha só, ele índices são muito mais direcionais. Olha só isso aqui, ó. Aqui temos a abertura, 9 horas da manhã, e o mercado totalmente direcional nesse dia. Olha só, apenas nesse dia aqui, hein? Apenas nesse dia, aqui já tem mais de 2.700, 2.300 pontos. Ó, fechou lá em cima. Ó. Foi daqui, pegando daqui até aqui, 4.155 pontos. Mano, é muito ponto, irmão. É muito ponto para você conseguir fazer em um dia. É claro, tem dias que o mercado vai ficar consolidado, que vai ficar para cima e para baixo, que não vai estar direcional. Isso é normal. A gente vê isso no mercado Forex quase todos os dias. Se você opera Forex, você sabe o que eu estou falando. Mas convenhamos, cara, os índices, eles são muito mais voláteis. Tá? Então tem uma volatilidade muito maior, porque eles seguem, isso olhando no gráfico de 5 minutos, vou colocar aqui, ó, ele caiu, tá, dessa máxima aqui até a mínima, ele caiu 4.000 pontos, que representa 3,23% de queda, depois ele deu uma subida aqui na metade, praticamente 2.700 pontos, com 2,29% de variação positiva, cara. Então, é muito mais volátil, muito mais volátil. Se a gente for entrar aqui no mercado Forex, deixa eu pegar aqui o GBP/USD, por exemplo. Tá, vou apagar tudo. Vamos colocar aqui, a gente tem que colocar um gráfico de 1 hora aqui pra gente conseguir ver alguma coisa nesse sentido. Ó, tem aqui uma pernada para cima, uma pernada para baixo. Vamos contar ela. Ó, dessa pernada aqui, dessa mínima até essa máxima, a gente teve 245 pips. Tá, que deu ali em torno de 1,83% de alta, tá? E isso em um dia, quase 2 dias praticamente, e a queda aqui de 175 pips ali, que deu menos 1,28. No mini índice você viu
minis 3%, cara. É muita coisa. E você consegue observar aqui também na nossa watchlist, né, esses percentuais aqui, que é nada mais nada menos, né, que a variação que representa a volatilidade desde a abertura, tá? Desde a abertura do dia. E aí você vê que foi muito pouco. Hoje, principalmente, talvez Dow Jones e o Nasdaq, SP500, né, não estão com tanta volatilidade. Mas, na verdade, isso aqui tem acontecido, né, grande parte desse ano ainda, de janeiro até agora. Eu tenho visto isso com mais frequência, que não é o que aconteceu no ano passado, por exemplo. Tá, então, mas olha para o Forex, isso aqui é totalmente comum. Você ter aqui, ó, uma volatilidade de 45 pips no Euroald. Olha só, o SDCAT praticamente não saiu do lugar, cara. Desde ontem, na abertura de Sydney até agora, 6 pips, mano. É muito pouco. GBP de 30 pips, entendeu? Aqui o SD franco suíço, 2 pips, praticamente tá um doji isso aqui. Vamos ver isso aqui, né? Ó, tem uma análise aqui, tá? Que eu fiz de um oco. Aqui nós temos, ó, a abertura foi aqui atrás, ok? Dia 7 de fevereiro às 19 horas. E agora o mercado está aqui praticamente nem saiu do lugar. Vamos colocar um gráfico já para ver isso aqui. Olha lá, tá um pimbar praticamente, né? E a minha análise para o SD franco suíço é essa. Tem um oco invertido aqui, tá? Provavelmente uma correção até 61,8% de Fibonacci para uma extensão negativa, enfim. Fica a cola aí para você ir acompanhando, para ver se essa análise vai realmente surtir efeito, tá? Mas voltando lá no Dow Jones, mano, se eu colocar no gráfico diário aqui, vocês vão ficar doidos. Por exemplo, vamos voltar aqui no Eurodólar. Eurodólar tem outra análise aqui, mas olha só, essa pernada aqui que é bem longa, tá? Essa pernada aqui, pra gente não fazer uma comparação diferente, mas essa pernada aqui, 746 pips, ok? Foram 63 dias. Vamos lá no Dow Jones. Vamos pegar dessa pernada aqui pra cá. Até agora. 5.200 pips. Aqui tem 98 dias, vamos diminuir para 63. Vamos lá. Mesmo período, em 63 dias. Olha lá, ó. 4.500 pips. 4.500 pips. É bem diferenciado, tá? Eu recomendo que você tenha aí no mínimo, uns $500 para você conseguir operar o Dow Jones ou o Nasdaq. Nasdaq também é agressivo da mesma forma. Entrega muitos pontos, tá bom? E como eu falei para vocês, olha só isso aqui, olha só esse gráfico. Muito direcional. É muito direcional. Se você tiver banca grande, cara, você vai ficar comprando isso aqui a vida inteira. Isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui, foi exatamente o ápice da pandemia, né? Começou aqui em fevereiro, aqui foi a mínima em março e a recuperação. Então, desde a recuperação da pandemia aqui no caso, até o dia de hoje, Nasdaq, mano, dobrou, foi para 105%, fazendo ali 7.031 pip em praticamente um ano. Vamos ver Dow Jones. Dow Jones aqui, ó. Aqui foi quando começou a pandemia. Vamos lá. Até agora, Dow Jones fez 70% de rentabilidade, só com 13.000 pips, praticamente o dobro. Vamos pegar o SP500. SP500. Até agora, 77% com 1.700 pips. Tá, então, bem menos, né? Só que aqui a corretora paga um pouquinho menos mesmo. Então, olha só para você ter uma noção, a gente está falando de ativos que seguem muito mais a ótica da tendência do que no Forex. No Forex é uma bagunça. Vou colocar aqui GBP/USD, por exemplo. Olha esse gráfico. Você tem tendência de alta, tendência de baixa o tempo inteiro. E não é um ativo direcional. Tá, olha só. Né? Aqui está em tendência de baixa e agora a gente não sabe se ele vai continuar nessa tendência de alta, se ele vai reverter. Então no Forex a gente tem que ter sempre praticamente as duas opções na carta, né? Já os índices, praticamente isso aqui foi colapso financeiro. Se a gente chegar aqui não vai conseguir, não vai abrir para 2008, né?
Deixa eu ver se no gráfico semanal ele carrega. A gente enxergaria, né, não vai carregar. A gente enxergaria o colapso lá da crise financeira de 2008, mas a gente veria que logo em seguida o mercado volta a subir de novo, tá? Então é um ativo que vale a pena, tá? Vale muito a pena você pegar a atenção, estudar, beleza? E quem sabe aí começar a operar também por conta própria aí, cara, porque eu garanto para você que vai fazer você mudar um pouquinho os seus critérios de prioridade, tá? Então, basicamente, queria mostrar isso. Esse aqui é um vídeo de introdução aos índices aqui do canal. A gente vai começar a ver alguma coisa a mais sobre esses ativos. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Mais uma vez, cara, deixa um like, tá bom? Ajuda bastante aqui pro YouTube divulgar esse vídeo para outras pessoas. E não se esquece, cara, se inscreve. Muita gente está deixando de receber bom conteúdo só porque tá deixando de se inscrever. E é gratuito e não incomoda ninguém, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!